Ok, ok, valendo. Estou usando um Smart Motorola. Meu Samsung está cheio de vídeos e é um teste que eu vou fazer aqui para ver se esse Smart aqui ele me dá opção. É no sentido de desafio, tá certo? Veja bem, ontem eu falei de uma professora, a Damares Medina. Ela veio na TV GGN do Luiz Nassif e deu uma entrevista ali e falou de constitucionalismo e para tentar explicar porque o que está chamando a atenção hoje aí no mundo da política foi uma decisão que o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, chamado designado decano, é o cara mais antigo hoje ali no Supremo Tribunal Federal, e caiu para ele uma ação de descumprimento de preceito constitucional, uma tal de ADPF, questionando a matéria sobre impeachment, sabe? E quando fala de impeachment, a gente lembra que a Dilma, para eles, certo, praticou crime de impeachment, para impeachment. Tomando aqui um gole de café doce. E foi baseado numa lei da década de 50. Eu lembro que quando essa discussão aí de impeachment começou, certo, eu estava fazendo um trabalho no interior, isso era o ano de 15, 16, ali 17, e às vezes era fora da minha base, da minha cidade. Eu tinha que rodar 300 quilômetros para ir para lá, e na volta desses mesmos 300 quilômetros, às vezes eu me pegava e tentei entrar em disputas discursivas, certo? Aí, sabe, com passageiros, um bando de fudidos ali, analfabetos, onde eu professava a minha fé de que no Supremo isso não passaria, e passou, tá certo? Aí a gente vai cair naquela discussão, porque ele dizia assim, os filhos da puta, cheio de argumentos possessivos, cheio de argumentos falaciosos, certo? Dizendo que essas questões de afastamento de agente de Estado, de agente político do cargo como um presidente da República é uma questão política e que o Congresso tem esse poder e dever, sabe, de afastar do exercício do poder membros de outros poderes, essas coisas assim, tá certo? E a discussão que está posta hoje é isso, nós temos três poderes republicanos, veja, são três polos, então é uma discussão multipolar, tá certo? Na ciência da física você tem um polo negativo e você tem um polo positivo. O planeta Terra tem o polo sul e o polo norte, tá certo? O polo que tem ursos e o polo que não tem ursos. O polo que tem ursos é o polo Antártico. Não, acho que o Antártico é o polo que não tem ursos. E tem um polo, o Antártico e a Antártida, certo? A Antártida acho que está ali para as bandas da Argentina. Já o Antártico está ali para as bandas do Alasca, qualquer coisa assim, tá certo? Tomar mais um gole de café que eu não sou besta. Mas o fato é que há dois polos, o negativo e o positivo, mas o Montesquieu inventou mais um polo. Eu não sei o que é que ele queria com isso, certo? Introduziu um polo mais, tá certo, de sorte que os poderes da República, veja que havendo a monarquia antes ali, sabe, quem governa a polis, lá entre os gregos, por exemplo, tá certo? Alguém gritou, é o rei, tá certo? E quem é o rei? É um cara de dinastia. E quem é um cara de dinastia? É um fortão. É um cara de uma família importante, tá certo? De uma família poderosa, de uma família que tem milícia, de uma família que tem títulos, de uma família que tem terras, de uma família que tem recursos financeiros, que tem moedas, tá certo? Aí eles saíam para porrada, tá certo? E aquele ser dinástico terminava, sabe, por pegar a coroa e colocar na cabeça dele. Mas ele tinha que ficar o tempo todo de olho porque tinha sempre um que queria, sabe, passar a mão na cabeça e tirar a coroa dele.
E é assim que a história vem sendo feita. Mas veja que a esse ser aí, sabe, que exerceu o poder, era um e chamavam de monocrata, tá certo? Kratos em grego quer dizer poder, certo? Então um só que exercitava o poder, o monocrata, tá certo? E veja que a discussão então vinha e o cara fazia tudo, o monocrata fazia tudo para se segurar, tá certo? Rex, rei em latim quer dizer rei, eu não sei como é que é rei em grego, tá certo? Aí só sei dizer que lá na Grécia Antiga havia reis, certo? Os que governavam a cidade eram reis, e em Roma Antiga também, e lá entre os persas também, e lá entre os chineses também, entre os indianos também. Já lá entre os sumérios e os acádios havia reis também, e rapaz, eu sei dizer, rapaz, que esse pessoal é foda. Na minha cidade onde eu nasci, havia os patrões, as pessoas que eram designadas pelo Zé Porfírio, que era o rei do pedaço lá, o monocrata que governava ali o Vale do Xingu, e quem quisesse ali colocar uma estrada para ir para a mata, extrair seringa, sabe, da seringueira ou a balata, eu não sei, e catar castanha na mata, ele não ia, certo? O cara que vinha, ele vinha em geral ali do Nordeste, tá certo? O Zé Porfírio era da Bahia, tá certo? Mas muitos ali, eu não sei se o Anfrísio Nunes, eu não sei de onde era o Anfrísio Nunes, tinha outros aí que eu não vou lembrar, eu conheci uma advogada, a Nara, tá certo? Que era filha de um desses patrões aí, e eu não sei como é que chamava o pai dela, tá certo? Eu não sei se era a mãe dela, sabe, que era uma senhora já idosa, tá certo? E que costumava pegar aviões catalinas, os pataxocas, vir para Belém e de Belém seguir para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro seguir, atravessar o Atlântico. Eu não sei se ela fazia isso, tá certo? Ia lá para a França, tá certo? Não sei. Sei que ali se submetia a uma cirurgia plástica, como se falava no tempo, sabe? Hoje o pessoal fala de harmonização estética, tá certo? Eu sei que ela ia fazer, rapaz, harmonização estética ou na Europa, eu não sei onde é que era, não sei se é ali para as bandas de Nova York, eu não sei. Aí as famílias proletárias, sabe, e Mestra, sabe, era uma dessas sujeitas aí, sabe. Tinha um cara, rapaz, um coletor de impostos, que eu não vou lembrar o nome dele lá em Altamira, sabe. Eu acho que devia ser um cidadão designado aí pelo governador do estado, tá certo. E ele era um coroa já, tá certo? E ele era o cara que recolhia, era o coletor, tá certo? No tempo de Yeshua tinha coletor, rapaz. Tinha um cara, um baixinho, sabe, que fazia a coleta dos impostos para os romanos. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, tá certo? Mas o fato é que em Altamira havia também um coletor, rapaz. O nome dele eu não vou lembrar. E o cara era um bom vivan, rapaz, ali, sabe, naquela cidade em beira de rio, rapaz, sabe? E ele não tinha o que fazer, sabe? Ele promovia ali, sabe, encontros, festinhas assim, sabe? Só chamava as meninas da cidade, as meninas novas, as meninas casadoras. O velho era filho da puta, sabe? E o dinheiro não era dele, rapaz, ele gastava, sabe? Fazia ali, sabe? Refeições ali, sabe? E eu não sei se ele passava a mão nas meninas, eu não sei. Eu não vou lembrar o nome dele aí, eu teria que lembrar. Mas assim, o fato é, sabe, que ali havia aquela cidadã, ela era mulher, sabe, de um desses patrões, como a gente chamava. Veja que os patrões, eles eram permissionários, tá certo? Eram concessionários, eram o que mais ali, sabe? Eles tinham um título ali, eles não eram dono da terra, tá certo? O Zé Porfírio também não era o dono da terra, as terras eram devolutas, tá certo? As terras eram da União. Mas o Zé Porfírio baiano, sabe, chegou lá e fez relações políticas. O cara adquiriu, rapaz, um motor a vapor, um barco a vapor, tá certo? E ele saía de Belém, vinha subindo ali, sabe, o Amazonas, depois pegava ali o Xingu, sabe, quebrava a direita, quebrava a esquerda, vinha que vinha, chegava até em Tucuruí. Eu não sei se ele chegava no Rio Tucuruí, sabe, se ele deixava o barco ali no próprio Xingu, sabe, pegava outra embarcação, que devia ser uma embarcação pesada, sabe, uma embarcação a vapor, sabe.
E eu só sei, mas eu acho que o Zé Porfírio fazia isso de quando em vez, tá certo? Que ele não era besta, tá certo? Se saía, sabe, de Belém, sabe, para vir para as matas aí. Aí chegava em Belém do Pará, aqueles que queriam, sabe, queriam aí, sabe, aí desenvolver um empreendimento aí nas matas ali do Vale do Xingu e tinha que falar com ele em Belém, ou não sei se era no Rio de Janeiro, eu não estou bem certo. Eu sei que o nome do cara era Zé Porfírio e ele se intitulava Coronel sem ser das Forças Armadas. Rapaz, eu só sei dizer que teve uma família lá. O pai, como é que chama aquele cara que escreveu o livro? A Batalha no Riozinho do Anfrísio, o André Nunes, tá certo? O André Nunes foi filho do Anfrísio Nunes, tá certo? Que foi casado com a dona Francisquinha. E eu conheci a dona Francisquinha. Ela tomava banho, rapaz, num isolado, sabe, que ela tinha, num privativo, num banheiro privativo que ela tinha ali de frente do Porto das Freiras, eu acho, sabe? Tinha um barranco ali, o Xingu ali na frente da cidade, era um barrancão imenso, sabe? E o pessoal de tanto andar ia fazendo caminhos ali na beira do barranco, e ela descia, rapaz, eu não sei quantas vezes ela tomava banho, sabe, durante o dia, eu não sei. Sei que havia um banheiro privativo, ali uma estrutura cercada de latão, eu acho, não sei, e ela fazia os asseios dela por ali, sabe? Na beira do rio mesmo ali, tá certo? Porra, bicho. Aí, rapaz, esse André escreveu esse livro aí, tô com 11 minutos de vídeo e eu tô usando aqui um smartphone Motorola, não sei se vai colar, tá certo? Mas aqui tá dizendo que tá ligado, só que tá em vermelho aqui, sabe? O botão, não sei que porra é essa. Vou tomar mais uma golada de café. Rapaz, eu só sei dizer que havia um agente de viagem e ele era patrão também, era dono de embarcação. Eu tive um avô de criação, certo? O Manel Cícero Cordeiro, sabe? Não sei de onde veio o Manel Cícero Cordeiro, mas era um artesão nas artes de madeira, sabe? Na construção fluvial, tá certo? Na construção naval. E era ele que fazia ali as embarcações que subiam e desciam os rios ali, sabe? No Xingu, para ir buscar, sabe? Ali, sabe? Os produtos da mata, a castanha e a borracha, tá certo? Mestre, meu pai viajou, sabe, né? Viajou muito nessas embarcações aí, ele era por ter conhecimento de motor, da dinâmica de motor, tá certo? Ele era o motorista dessas embarcações aí, sabe? Os patrões contratavam ele e ele ia tomando conta do motor ali, rapaz. Ele colocava o motor para funcionar, desligava o motor e fazia a manutenção do motor ali, fazia a limpeza, tá certo? E limpava as velas e não sei mais o que. Ele falava do motor, rapaz, um motor alemão. Como é que chamava aquele motor alemão, rapaz? Um motor que tinha uma polia imensa, sabe? Eu acho que esse motor era do tempo ali, sabe? Veio da Alemanha. Eu acho que a Segunda Guerra ainda não tinha desencadeado, tá certo? E esse motor tinha uma marca, não lembro agora o nome dele, mas era um motorzão pesadão, tá certo? E me parece que era difícil lidar com ele, sabe? Colocá-lo para funcionar. Em geral, eles tinham que usar uma manivela, sabe? Para fazer o motor funcionar, não tinha partida elétrica. E eu estou tentando me lembrar do nome do motor e não vem agora, mas não tem problema. Só sei que havia uma lancha que tinha esse motor dentro aí, sabe? Que os donos aí, sabe? O pessoal aí, os empreendedores ali, sabe? Ali os chamados patrões, sabe? Que conseguiu a concessão ali, sabe? Do Zé Porfírio para entrar na mata. Eu estou querendo me lembrar do tipo de contrato, entre aspas, que eles faziam. Eu estou dizendo que os patrões não eram o dono das terras, tá certo? Muitos desses, os familiares desses patrões aí, em seguida, tentaram ali, sabe, registrar em cartório, sabe, a propriedade, a posse dessas terras aí para torná-las propriedade. Eu não sei se conseguiram. De sorte que tem ali, sabe, ali no Vale do Xingu e nos cartórios ali da cidade de Altamira e outros cartórios ali ao redor, tá certo? Ali ao longo do rio Xingu, tá certo? Essa discussão sobre a posse e a propriedade dessas terras. O fato é que aí os patrões, eles não eram, eles tinham a posse da terra, mas não eram proprietários, certo? Nem o Zé Porfírio era proprietário, digamos, esclareçamos, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que havia, sabe, esse barulho todo por lá, tá certo? E eu falando aqui da Damares Medina, tá certo? E escapuliu o tema, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa, eu quando fui para o seminário, eu tinha que ingressar lá na quinta série primária, tá certo? E eu precisava então ter o boletim escolar, tá certo? Com as outras séries cursadas. E eu lembro que eu fiz a quarta série numa escola aqui no bairro mesmo, aqui do Guamá.
chamada Frei Daniel, que depois passou a usar o sobrenome dele, é Samarate, eu acho. E eu só sei que quando eu vou, para me alimentar, às vezes eu vou num supermercado que tem ali, sabe, ele tem uma praça de alimentação. Comida cara pra dedéu, rapaz. Você compra 300 gramas, você paga 30 prata, rapaz, sabe? Em 300 gramas de alimento. Porra, eu só falto morrer de dor, rapaz, sabe? Que eu não consigo, sabe? Assim, não é questão de pagar ou não pagar, tá certo? Acho que esse preço tá demais aí, sabe? Aí eu passo quando vou, sabe? Vou pra... Ontem mesmo fui, ontem me vacinei, tá certo? Tomei duas vacinas, a vacina da Covid e a vacina da H1N1, eu acho que eles chamam lá de gripe. E quando eu estava lá dentro da sala, tá certo? Aí tinha lá a mulher que ia me atender e de repente a porta abre, entra uma outra cidadã e nesse momento eu estava de pé com o ombro desnudo, certo? Para receber, eu acho que já a segunda vacina, sabe? Aí a mulher chega, acho que ela ficou me olhando, gostou do meu visual, tá certo? Aí falou assim, comentou, ele é alto. Aí eu ouvi, sabe? Eu sou alto? Dando corda pra ela. A mulher queria me comer, porra. Uma mulher já madurona aí, tá certo? Mas assim, eu não tive assim, sabe? Não tive interesse, sabe, em prolongar o papo, tá certo? Mas a mulher me chamou de um cara alto, tá certo? E aquilo ali, admito, sabe, amaciou meu ego, tá certo? Porque eu tenho, rapaz, 4 filhos, sabe? 4 filhos, todos eles são mais altos do que eu, tá certo? Pô, bicho, eu devo ter menos de 1,80 m, tá certo? E não tenho mais coragem de me medir. Mas quando eu me apresentei nas Forças Armadas, sabe, eu acho que o meu certificado de dispensa de incorporação, tá certo, fala de qualquer coisa em torno de 1,74 m, 1,76 m, eu não estou bem certo, tá certo. Mas isso é quando eu tinha 16 anos. Eu acho que de 16 anos até chegar à fase adulta eu devo ter crescido mais uns 2 ou 3 centímetros, eu acho. De sorte que eu devo ter aí entre 1,78 m, 1,79 m, não sei, 1,80 m, eu não sei se eu tenho. Mas eu tenho medo, sabe, de conferir isso, tá certo? E, sabe, me frustrar. Mas tudo bem, mas só sei dizer que a mulher ontem disse que eu era um cara alto, sabe? E eu vi aquilo ali como sendo um assédio sexual. A mulher, sabe, tava me cantando, pra ver se pode a porra. Mas assim, rapaz, sabe, eu só sei que a Damares, então, se danou a falar do problema do Gilmar, tá certo? E o problema do Gilmar qual era, tá certo? É que o caso é o seguinte, nós temos 3 poderes republicanos aqui, tá certo? E aí, sabe, é um campo multipolar, tá certo? Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário, eu não sei por que Montesquieu foi por aí. Montesquieu, rapaz, foi um cara aí, sabe, um oligarca francês aí, sabe, que teorizou sobre essas questões políticas, certo? E sacou isso aí, os Estados Unidos adotou, tá certo? E nós aqui, sabe, pertencendo à escola dos Estados Unidos, adotamos aqui também quando a República se instalou e se copiou o modelo, tá certo? E, e a partir dali os Estados Unidos vêm exercendo sobre nós aqui na América do Sul, aí, sabe, nós nos tornamos o backyard deles, certo? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de backyard só para encher o saco, sabe, só para chamar a atenção para a expressão. E para traduzir aí o processo de dependência econômica, como se desenvolveu, tem uma teoria chamada teoria da dependência, que o Fernando Henrique Cardoso se especializou nisso e outros sociólogos também se especializaram, tá certo? Eu teria que ler isso aí para saber que porra foi a teoria da dependência. Mas o fato é que aqui no Brasil, sabe, e na América do Sul, de um modo geral, sabe, há essa coisa aí, sabe, dos Estados Unidos, é um país sacudo, certo? Um país de testículos grandes, de testículos poderosos, de testículos que tem muita testosterona, sabe? Produz 1 litro de testosterona quando ejacula. E eu só sei dizer que esses putos lá, rapaz, sabe, querem mandar sobre nós aqui, querem nos fazer, sabe, engolir as verdades deles e a força deles. E querem que nós produzamos aqui, sabe, commodities, sabe, produtos, recursos da natureza para, sabe, mandar para lá a preço vil. Foi o que aconteceu agora com o tal de tarifácio, tá certo? Carne que é produzida aqui, rapaz, os bois se dando a bufar, a peidar aqui no Brasil, sabe? Emporcalho aqui no nosso país, tá certo? De peidos, tá certo? Nós temos mais de 200 milhões de cabeças, sabe? Não sei quantos milhões de cabeças de gado nós temos aqui no Brasil.
E essa carne toda é cortada, rapaz, e mandada para os Estados Unidos. Uma parte vai lá para a China e outros países aí, mas o grosso mesmo entra ali nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem frigoríficos brasileiros que eu acho que dão ali tratos na carne. Eu só sei que a melhor carne, rapaz, a melhor carne de comer vai para lá. A gente come aqui, sabe, a carne de pescoço. Isso é foda, é égua, 19 minutos de vídeo, indo para 20. Eu já poderia parar aqui o vídeo, porque eu já tenho aqui, sabe, um certo conteúdo e já tenho o título que vai ser Backyard, para traduzir justamente, rapaz, essa história aí, sabe, de esses putos aí estadunidenses aí, sabe, modernos, sabe, aí, sabe, que se fizeram a partir da segunda metade do século XX. De nos querer escravizar, rapaz, aqui, né? De colonizar, rapaz, sabe? De colonizar, de ser imperadores aí. Os presidentes estadunidenses, quando assumem o poder, querem ser imperadores. O Biden foi imperador, o Trump agora é imperador, tá certo? E esses caras usam e abusam, tá certo? E veja que lá eles têm lei. Tá certo? Eles têm lei. Então, veja, considerando aqui, veja que o ser humano parte ali do Neolítico, sabe, na brabeza, na violência, certo? Ali entre os sumérios e acádios, não sei mais o quê, e vão aí, sabe, apresentando instituições, vão se conformando a essas instituições, surgem reis, tá certo? Mas o fato é de surgir instituições como a monarquia, a república, essas coisas todas, nem de tudo melhora, sabe, assim, o modo de apreciar o ser humano. Veja que no tempo dos gregos, sabe, ali a sociedade e ali os elementos que constituem, os elementos sociais que constituíam a estrutura social, sabe, daquelas sociedades ali instaladas, o Aristóteles, por exemplo, ele concebia o varão como sendo, sabe, o elemento central, tá certo? Mas as mulheres, por exemplo, os idosos, as crianças, não contavam. Os escravos, piores ainda, certo? Porra. E os pobres? Os pobres eram pobres, fudidos, aparofóbicos. Dei a última golada, sabe, do meu café que tá frio, e hoje saiu um café fraco e doce, tá certo? Mas eu só sei que eu vou levando essa gravação, rapaz, são 21 minutos aqui no Smart Motorola, não sei se vai dar certo, bora ver. Rapaz, eu só sei dizer que essa é a história do ser humano, sabe? Então veja que nós temos uma dependência estrutural com os Estados Unidos. E o que está acontecendo hoje é que nós somos o quintal, o backyard, sabe, dos Estados Unidos. E eles entendem, e nós temos aqui uma elite econômica graúda, os banqueiros, os empresários, sabe, que têm propriedade nos Estados Unidos, sabe? E, portanto, facilitam aí a relação de dominação, a relação de dependência com os Estados Unidos. Tem a classe média que apoia essa elite aí, tá certo? A classe média que come os farelos, a classe média, acho que são os funcionários públicos de um modo geral, tá certo? Ou os gerentes de empresa, os CEOs aí, sabe, que fazem aí a administração para os donos das empresas aí, sabe, dos empreendimentos deles. Eu acho que é isso. E esses caras se dão bem, e os filhos desses caras se dão bem também, tá certo? E vão levando, e vão amaciando aí uma relação de opressão sobre nós outros, certo? Filhos de proletários. Mas eu lembro que eu falava, rapaz, de uma criatura que foi fazer harmonização corporal, rapaz, na França, não sei se foi isso, tá certo? E, rapaz, ela fez mais de uma vez harmonização corporal, tá certo? Mas ela fez tantas harmonizações, sabe, que um dia ela estava num baile e se descuidou, foi com um vestido decotado demais, tá certo? E de repente uma cicatriz, sabe, suspeita apareceu aqui no ombro dela, tá certo? Era ali, sabe, o corpo dela esticado, sabe, puxando ali. Rapaz, isso é a maldade das meninas da cidade que se reuniam em torno daquele agente ali, sabe, coletor de impostos ali, tá certo? Elas ficavam falando, tricotando entre elas e a minha mãe no meio, tá certo? E de repente aquela cicatriz imensa ali, sabe, na verdade era o ó da mulher, sabe, que tinha sido puxado tanto, sabe, e que estava ali no ombro, rapaz, da mulher já, sabe, de tanto esticar a pele. Isso é o que falam, rapaz, as más línguas daquelas meninas ali, rapaz, de Altamira, sabe, na década de 50, eu acho, não sei. Eu acho que era na década de 50, ou na década de 40, eu não sei. Não, a minha mestra, ela é da década de 23, portanto, é das primeiras décadas do século XX, tá certo?
Então ela está em 30 ela já estava por lá e em 40 eu acho que ela já estava com noções ali, sabe, fazendo tricote ali, rapaz, ali na, sabe, na casa do coletor de impostos, tá certo? E falava, metia o cacete na patroa, sabe, na mulher do patrão ali, sabe, que tinha embarcações que subia o Xingu, sabe, que ia ali para os sertões, ali para as matas do Xingu, pegar castanha, pegar... Quando eu falo da mata, eu não estou falando de lugar perto não, rapaz, lá para as bandas de São Félix do Xingu, ali já para perto do Mato Grosso, sabe? Longe para Dedéu, cortando cachoeiras e cachoeiras. Eu estive em São Félix do Xingu, mas só que foi por terra, rapaz, sabe? O pessoal tinha um negócio de dizer assim, eu vou lá pro alto. Cadê fulano? Foi pro alto. Ou seja, pegou uma embarcação dessas aí, tá certo? E foi subindo, foi bater lá em São Félix do Xingu. E eu conheci São Félix e fiz um trabalho de assessoria, deixei um processo para trás lá, um processo de minha autoria, de patrocínio, de meu patrocínio, em favor de uma funcionária pública fudida lá, tá certo? Mas eu não tive muito êxito não, tá certo? Porque eu acho que foi um mandado de segurança que eu entrei, tá certo? E mandado de segurança é foda de conseguir. Rapaz, eu só sei que é isso, rapaz, sabe, o couro do cu da mulher tinha esticado tanto, tá certo? Que tava já ali em cima do ombro, rapaz. Porra, por conta de harmonização corporal, tá certo? Porra, bicho, olha, cirurgia plástica, tá certo? Rapaz, eu só sei que tem essas coisas, as pessoas não aceitam envelhecer, tá certo? Eu conheço um sujeito que tem receio de mostrar a cara dele em vídeos que ele faz, tá certo? Ele deixa aparecer só a voz. Eu conheço esse cara. Mas eu falava que do Daniel Samarati, que foi uma escola pública, sabe, onde eu fiz a 4ª série primária. E o nome da professora era Miriam, rapaz, ela era evangélica, sabe? Nessa época eu era um garoto de 13 anos. Era um garoto de 13 anos, de 12 anos. Eu não sei como é que foi bem isso aí, tá certo? É porque demorou tanto, mas eu acho que eu fiz a 4ª série com 12 anos de idade. E meu corpo era um corpo de um garoto pobre, tá certo? E por algum motivo eu contraí aí, sabe, uns micro-organismos aí, não sei se foi por conta disso ou se foi a pele mesmo que foi fragilizando. Isso aqui apareceu na minha testa, aí uma afecção, sabe, chamada pano branco, tá certo? E o mestre comprava um líquido, rapaz, que eu passava em cima, queimava a pele, sabe? Porra, foi foda. E eu convivi com esse pano branco durante muito tempo, até no seminário, sabe? Essa porra se manifestava. E eu penso que talvez fosse uma questão microbiana, não sei se era isso, tá certo? Ou então uma questão mesmo de sangue, tá certo? Uma questão sanguínea, uma questão, não sei se era questão de pele, eu não sei. Vou tentar aqui o último resto do meu café. Rapaz, eu só sei que hoje são 26, rapaz, 26 de dezembro, eu digo 6 de dezembro, sábado, são 6 horas e 53, rapaz, eu aqui, rapaz, acordando a vizinhança, mas acho que não dá para ouvir, eu estou numa sala fechada. Enquanto já são 27 minutos de vídeo, roubando aqui espaço de armazenamento no celular Motorola, tá certo? Não sei se vai colar. E eu só sei que é isso, eu vou chamar esse vídeo de backyard, sabe, por conta dessa relação escrota que a gente tem com os Estados Unidos. Estados Unidos, país imperialista, tá certo? Que se pôs no mundo a partir depois da Segunda Grande Guerra Mundial e não parou mais até hoje, tá certo? E é a primeira nação, a nação mais rica do mundo, uma economia poderosa, eles produzem muitas coisas, principalmente hoje armas de guerra. E os países do mundo ao redor se dando a comprar essas armas de guerra, rapaz, aqui nós temos grupos criminosos, organizações criminosas, sabe, que se conformam em facções criminosas, tá certo? Que estão no Rio de Janeiro, sabe, que estão em São Paulo, que estão aqui em Belém do Pará, que estão dentro dos presídios. Eu não sei, rapaz, como é que essas facções, sabe, elas se conformam e nascem nos presídios, tá certo? E ganham o mundo, rapaz, só sei que dizer, sabe, que hoje nós temos ali essas facções. Tem um lixão aqui chamado Aurá, rapaz, e lá dentro tem um cara aí, esse cara foi assassinado, tá certo? Mas veja que o cara lá dentro do lixão, ele promoveu um espaço político, sabe, e se tornou conhecido, porque ele trazia o crime de lá, rapaz, lá de dentro ele contratava sicários aí, sabe, para vir e matar pessoas, aquela coisa toda. Eu acho que ele se dedicava a vender droga e não sei mais o que. Eu não sei bem como é que é isso, sabe? Constitui para mim, assim, uma dificuldade mental de pensamento, sabe?
por falta de dados, imaginar como é que é o crime organizado, o que é o PCC, o que é o CV, tá certo? E como esse pessoal opera no mercado. Veja que tem uma substância chamada monjauro, tá certo? Eu não sei como é que fala isso em inglês, eu estou expressando a forma literal descrita, monjauro, eu não sei como é que fala isso aí. Mas eu só sei que o Alcolumbre está numa aflição desgraçada, tá certo? E apareceu uma história agora em torno de um, como é que chama? O Beto Louco, tá certo? Que é um cara aí do Comando Vermelho, digo melhor, do PCC, do primeiro comando da capital, e que apareceu ali com o Antônio Rueda, o dono de um partido político, não sei qual é o partido político dele, não sei se é o... não sei. E eu só sei dizer, sabe, que esse Antônio Rueda é o dono de um partido político, esses caras estão hoje imperando, são os oligarcas da hora aí, que estão operando no mundo financeiro, tá certo? E promovendo aí, sabe, o crime, e esses caras estão dentro dos governos, rapaz, estão dentro do governo de São Paulo, não há como vincular o Tarcísio Gomes de Freitas, sabe, a isso, o Derrite e outras pessoas aí, o próprio Cláudio Castro, sabe? Acabaram de prender recentemente o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que são 30 minutos de vídeo e tá na hora de acabar esse vídeo, rapaz. Vídeo que eu roubei e gravei num celular Motorola. Eu vou ficando por aqui dizendo que meu nome é Ernest Caboclo Falador. Tá certo? Porra, bicho. Um caboclo que veio lá das bandas do Xingu, tá certo? Ele tava falando do mal, rapaz, da mulher de um patrão ali, sabe? Daqueles que extraíam produtos da mata, sabe? Dizendo que essa mulher fez uma harmonização facial, digo, corporal, esticou tanto a pele dela, sabe? A pele esticou tanto a pele, esticou tanta pele, que de repente, sabe, ali as peles ali das partes íntimas delas, das partes do DRE dela, sabe? Tava aparecendo no ombro. Rapaz, tu não presta, hein, caboclo? Porra, para de falar mal, rapaz, te manca aí, rapaz, bom dia.